Quem vai cuidar de você na velhice? Você já parou pra pensar sobre isso? Nesse tema filhos, família, se você vai ter, se não vai ter? Então, hoje a gente vai reagir a um vídeo que eu ainda não assisti, tá? Eu quero reagir junto com vocês, tecer os meus pensamentos e minhas argumentações a favor de um ponto de vista que eu atribuo que é o melhor, tá? Naturalmente, respeitando sempre a pessoa que vai estar aqui do outro lado, mas aparentemente essa pessoa não gosta muito da ideia de ter filhos e família, né? Porque o título é sempre esse papinho. Quem vai cuidar de você na velhice? Né? Então, vamos ver o que ele tem a dizer. Se você gosta desse tipo de formato de vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrito. E vamos que vamos! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Algumas pessoas da minha família, elas não aceitam o meu estilo de vida. Elas não aceitam o fato de que eu O canal do cara é o Vivendo Assim 84. Eu vou colocar o link do vídeo original na descrição, beleza? estou aí com uma certa idade, não tenho filhos, não tenho contas para pagar, não tenho grandes responsabilidades, né, com família, não tenho nenhuma responsabilidade, na verdade, com família, a não ser comigo, né? Então, já vieram me perguntar várias vezes, olha, você não pensa que lá na frente vai ficar velho, não vai ter ninguém para te levar. Estão com essa conversa, indo com esse papinho de pessoas que pararam no tempo, né? Você não pensa que Como assim, pessoas que pararam no tempo? Isso é uma obviedade, né? Não? Tipo, todo mundo vai ficar velho e quando você fica velho, você perde suas capacidades motoras, você não consegue inteligir como antes, você não consegue ter agilidade, você vai se fragilizando. Tem coisas que você realmente vai precisar de ajuda. Normalmente quem te ajuda é quem tá no seu ciclo, que é a tua família, né? Que são as pessoas que estão próximas de você e tudo mais. Normalmente é a família. Pelo menos esse é o cenário óbvio. Não é uma possibilidade, né? Vai acontecer isso se, no melhor dos casos, você vai envelhecer, certo? E envelhecendo você vai precisar de ajuda, cara. Assim, eu não tô entendendo como ele percebe isso como um papinho, né? Mas lá vambora. na frente, né, você vai ficar velho, não vai ter ninguém para te cuidar, não vai ter ninguém para te levar um chazinho na cama, Sim. não vai ter ninguém, não vai ter uma esposa, não vai ter um filho. Olha, Uhum. se você ter uma família, se você ter um filho for garantia de que essas pessoas vão cuidar de você, se isso fosse realmente garantia, os asilos não estariam cheios de idosos lá. Cheios de... Mas que tem a ver uma coisa com a outra? Tipo assim, não é uma garantia. Ninguém imagina que isso seja garantia. As pessoas criam uma expectativa, mas ninguém tem filho pensando nisso, cara. Eu nunca vi uma pessoa falando assim: eu vou ter filhos pra ter alguém pra cuidar de mim na velhice. Eles pensam nisso como um recurso secundário, sei lá, uma possibilidade. Né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Então eu imagino, eu vou formar os meus filhos pra cuidar de mim e da minha mulher na velhice. Eventualmente, se tudo der certo na métrica das idades, eu vou primeiro. Vai ficar minha mulher. Eu quero que eles cuidem da minha mulher, certo? Que é a mãe deles, porque os meus netos venham cuidar da gente quando for mais velho. Mas assim, eu não fiz os meus filhos por causa disso. Pra mim, eu tenho a realização de ter os meus filhos e um dos atributos que eu quero que eles tenham é de servir a família, sim, cara. Né? Eu não acho tão equivocado pensar dessa forma. Gente, vocês imaginam o que é? de pessoas que foram largadas lá. Ah, mas não são mais chamados de asilos, né? São chamados de casas de repouso. Eu passo por várias. Só aqui no meu bairro tem umas 5. Tem umas 5 casas de repouso. Eu caminho pelo bairro todo. Tem umas 5 casas de repouso. E quando eu vejo um vozinho, uma vozinha no pátio dessas casas de repouso, me dá uma tristeza. Você sente no olhar daquele. Irmão, eu não tô entendendo onde ele tá querendo chegar, não, cara. Tipo, ele tá triste pela possibilidade de ir parar no asilo, considerando isso. Só que se você ficar sozinho, brother, não tem outro canto. Pra você não tem outro canto, cara. Aquele vozinho daquela vozinha que eles não estão felizes, porque seus filhos, seus netos, as pessoas que dizem, né, amar muito eles, elas deram, elas deram um lar de repouso, mas não um lar verdadeiro. Um lar verdadeiro, eu aprendi que tem que ter amor, né? Você tem Sim. que se sentir
bem, você tem que se sentir acolhido, Sim, né, pelas pessoas que te amam, sim. né? Você pode estar dentro de uma mansão, cara. É o que se espera de uma família funcional, né? Se os seus filhos eventualmente não vão ter esse atributo em relação ao amor, ao cuidado de você como pai ou como mãe, parte disso é uma responsabilidade sua, certo? Você pode estar dentro de uma mansão e essa mansão não ser um lar. Sim. O E aí? dinheiro ele compra tudo, ele compra uma mansão, né? Mas ele não compra um lar. Sim. Então, não significa que se eu tiver uma família, essa família vai cuidar de mim na velhice. Não significa. Em quantas festas da minha família que eu via o pessoal reunido e minha mãe deixada de lado? E quantas outras festas, né, por aí, de família, sempre tem um idoso jogado no canto lá, escanteado. Mas é a forma na qual a família se constrói as relações, cara. Entende? Por exemplo, se na família tem uma cultura de tratar os idosos desse jeito e é reverberado pros mais novos que é desse jeito, vai ser assim que vai acontecer mesmo. As pessoas vão começar a ignorar. Mas se as pessoas valorizarem desde sempre, trazendo a pessoa, o valor da pessoa, saber realmente enaltecer as pessoas que precisam ser enaltecidas, isso não vai acontecer. Assim, é um cálculo que ele é meio óbvio, pô. Você entende? Isso. Imagina, um pai nunca teve uma relação boa com os filhos, do nada, na fase adulta, quer ter, do nada, um tratamento de um pai que teve uma relação boa com os filhos. É uma doideira, pô, você imaginar uma coisa dessa. Tudo na vida é uma construção. Eu tenho aprendido isso muito com os meus filhos, inclusive. Não adianta eu cobrar eles uma conduta quando forem mais velhos, se agora, no dia a dia, quanto pequenos, eu não tiver tendo a observação necessária para guiá-los numa vida assim quando eles chegarem lá em suas idades maiores e tudo mais. Quero que eles cuidem de mim, da mãe deles, de todo mundo. Quero que eles sejam úteis. Mas eu preciso ensinar para eles agora, no dia a dia, enquanto eles têm 2 e 6 anos, que é necessário ser útil na prática. Inclusive me vendo ser útil para os outros. Você entende? Não adianta a galera querer obter um resultado diferente fazendo a mesma coisa, pô. Isso é doideira. Aquele idoso, aquela idosa que lutou pela família, que lutou pelos filhos, está lá, esquecido num canto. É por isso que eu não quero esse tipo de família. Eu não quero criar um filho para depois ele virar as costas para mim e ter que morar com ele, aguentar desaforo do meu filho. Eu não quero ter uma esposa que depois que eu ficar doente, ela perca a admiração por mim. Vejam o caso do sambista Arlindo Cruz, não é? Que aconteceu com ele, infelizmente. Ele ganhou um AVC e aí a mulher colocou um caboclo lá para dentro de casa. Que respeito é esse que ela tem pelo marido? Não sei se vocês estão por dentro desse Cara, caso. mas você não pode do tratar Arlindo isso como uma Cruz. regra, cara. Você não pode tratar isso como uma regra. Não faz sentido tratar isso como uma regra. Como se fosse assim, é assim que acontece. É assim, na sociedade inteira é assim que acontece. Cara, você pode pegar episódios isolados, inclusive, de casos excelentes, cara. É simples assim. Se você for tratar sempre dessa forma, de uma maneira pessimista, como assim, você vai ser contemplado pela miséria com a merda que vai acontecer, você não vai fazer nada na tua vida, brother. Você não vai fazer nada, isso é verdade. Ela colocou o cara para dentro de casa. Sabe? O marido perdeu a saúde e também perdeu a esposa, perdeu o respeito. E aí, pô, vai fazer o quê? Eu prefiro ficar sozinho, eu prefiro me cuidar agora, cuidar da minha cabeça, né, e me preparando e viver, gente. Irmão, você não vai ser pra sempre, cara. Esse cara, ele tá achando que ele vai ser infinito? Tipo assim, eu não tô entendendo não, velho. Sabe? Viver. Eu, com o pouco que eu ganho, eu vivo tranquilo. Com o pouco que eu ganho, eu vivo tranquilo. Talvez para você seja muito pouco, talvez para outra pessoa também seja razoável. Mas se eu tiver uma família, o que eu ganho não tem como eu ter uma família. Eu vou ter que entrar para dentro de uma empresa e ganhar um salário a mais. E eu não estou disposto a isso. É isso, pronto. Eu acho que a gente encontrou um ponto aqui, né? Questão de disposição do que ele realmente tá afim de fazer e o que ele não tá afim de fazer. Tá tudo bem.
Ele tem a escolha individual de tomar a decisão e o caminho que ele quer. E isso requer um sacrifício. Eu já falei isso aqui em alguns outros vídeos, mas eu vou sempre reforçar. Como assim? Tu quer ter uma boca a mais dentro de casa? É uma pessoa a mais que você vai ter que dedicar toda a sua vida achando, na tua cabeça aí, que não vai ter que alterar nada na sua vida profissional, na sua carreira, pra poder conseguir suprir essa necessidade? Como assim, pô? A escola da minha filha, no ano que vem, a gente tá vendo lá, vai ser R$ 1.000 por mês. A mensalidade. Só pra ela entrar lá e ficar estudando. Ela vai entrar com 3 anos de idade. A escola é R$ 1.000 por mês. Faz sentido eu achar que, fazendo o que eu faço hoje, quando chegar menos R$ 1.000 de custo por mês pra mim, as coisas não vão mudar totalmente? Agora eu tenho que movimentar. Agora eu tenho que fazer alguma coisa. Vocês entendem isso? É aí que eu vejo o problema de muita gente. Sabe? Fica colocando assim, caraca, meu Deus, é muito difícil, mas a questão é de fato a disposição. E aqui ele foi sincero. Aqui ele falou, cara, eu não estou disposto a passar por esse tipo de sacrifício. Tem que trabalhar mais para poder só ter uma boca a mais para alimentar. Tudo bem, irmão. Eu acho motivo nobre? De jeito nenhum. Eu não acho motivo nobre, não. Eu acho um super egoísmo e que isso vai fazer com que ele não amadureça como eu acredito que vai poder amadurecer. Mas é a visão do cara, pô. É a visão dele. Sacou? Eu não quero ter família, eu estou feliz assim. Tá tudo certo, boy. Eu estou me cuidando para ter para chegar no final da minha vida, olhar para trás e alguém me perguntar, Ricardo, o que que você fez da sua vida? O que que você fez da sua vida? Você só pagou contas, tendo uma família, né? Se eu tivesse, só pagou conta, só se preocupou, só pagou colégio de filho, só se preocupou com filho, com mulher, com compras para dentro de casa, sabe? A vida é só isso. A vida é só pagar contas, a vida é só se frustrar e não conseguir realizar nenhum sonho, porque essa é a vida do... Cara, que cálculo exato que passaram pela cabeça desse cara. É muito interessante isso, porque quando eu tive meu primeiro filho, eu tinha certeza que eu precisava olhar à minha volta os exemplos que deram certo quando você teve filho. É claro que tem gente que vive nessa condição que ele tá falando aqui. Tem gente que vive nessa condição de escravidão, digamos assim. Que você vai lá, trabalha lá no trampozinho, é de vigilante, ganha pouquinho, volta pra casa, dorme, é menino, conta, aquela coisa. Mas tem gente que vive a vida plenamente feliz com uma família, pô. A questão pra mim aqui é muito simples. É a disposição que você tem para pagar o preço necessário para viver uma vida de acordo com o contexto desejado. É simples assim. Se você vai realmente ser refém dessas situações que ele está citando aqui, é muito de acordo com a disposição que você tem para poder manipular o cenário de acordo com o que você quer, cara. Para mim é uma questão muito simples aqui. Você entende? Muito simples. Da mesma forma que tem muita família que é uma ruína, tem muita família que é muito feliz. Aí você tem que observar de fato aquilo que você quer para si e pagar o preço necessário para isso. Não adianta reclamar de um resultado específico se você não está fazendo o trabalho necessário para obter aquele resultado, né? Isso para mim é uma obviedade, cara. Eu acho que ele tá tirando contextos específicos e muito pessimistas de um cenário que ele não é a totalidade, cara. Tem muita família que, pô, cara, trabalha pra caralho, é paupérrimo, digamos assim, em relação à grana, e que é muito feliz. É muito feliz. Não falta amor dentro de casa, sabe? O brasileiro comum é pagar conta, é acordar amanhã. Amanhã é sábado, mas amanhã, né, muitas pessoas trabalham, então vão acordar amanhã. Aí quando estiverem ali perto de ir embora, o chefe pede para não pode vir domingo, cobrir uma folga, para tirar o teu tempo de vida. Eu acho que hoje, na minha opinião, um cara que ganha pouco, como eu, ou que ganha mais ou menos, ele não vai ter qualidade de vida se tiver uma família. Os moldes... Concordo, isso eu concordo com ele. Se continuar na mentalidade de não, vou ter filhos, mas eu não vou fazer nada pra poder aumentar o meu padrão de vida, isso é uma doideira. Você vai perder a sua qualidade de vida mesmo, você vai definhar, você só vai ficar pensando em dinheiro, em conta, você não vai poder usufruir, mas não é por causa dos filhos. É por conta da sua omissão. Entenda o que eu tô dizendo aqui. Não é... Presta atenção aqui, ó. Vou até aumentar aqui, ó. Não é por conta dos filhos. É porque você não tá disposto a entender que é um cenário diferente. É uma boca a mais dentro de casa. É uma pessoa a mais dentro de casa. Você jura pra você mesmo que nada vai mudar em relação às finanças? Que o custo dele não aumentaria? É uma doideira, pô. Isso pra mim é uma maluquice. Né?
Cara, tô clicando 2 vezes direto, velho. São outros, né? Os tempos mudaram. Essa família tradicional, ortodoxa, essa família ficou no passado. Por quê? Essa família exige muito dinheiro para você manter paz dentro de casa, para você não brigar com a esposa, para o seu filho não faltar as coisas para ele. Não é como na nossa época. A gente vivia com pouco, a gente vivia... Tem muita gente que vive com pouco, cara. Esse cara tá absorvido pela internet. Eu tô tratando com todo o carinho do mundo e todo respeito, mas eu tô naturalmente tô falando minha opinião. Esse cara, ele tá achando que a família comum do país é a família da Virgínia, pô. Sacou? A única família feliz possível é a família da Virgínia, que tem dinheiro perene, riqueza, e só por isso eles são felizes. É uma doideira ele pensar isso. No simples, hoje já não tem mais como viver no simples num casamento. Por que não? Eu não quero isso, sabe? Quando alguém perguntar pra mim, Ricardo, o que tu fez da tua vida? Cara, eu vivi. Enquanto as pessoas estavam preocupadas em pagar contas, estavam preocupadas em criar filhos, estavam preocupadas em se arrastar, porque a gente nem sobrevive no Brasil, a gente se arrasta. Uhum. Nós nos arrastamos para pagar impostos. Eu vivi, eu conheci lugares, eu guardei uma grana para viajar. É isso que eu faço, gente. Caraca, velho, na moral mesmo. Eu tenho uma crítica muito forte em relação a essa questão da viagem, né? Eu acho que as pessoas, elas atribuem o ápice, o clímax da vida dela, pegar um avião, ir para um outro lugar, muitas vezes com piores saneamentos aqui. Por exemplo, eu vou viajar lá para Indonésia, para Índia, né? Vou viajar para um país desse aqui porque eu vou estar vivendo uma experiência legal, vou estar fazendo coisa para assim. Aí você chega lá para comer, para dormir, para cagar, para mesma coisa. E a pessoa atribui isso como se fosse assim o clímax das possibilidades humanas. Uma viagem, pô. É claro, é uma delícia viajar e todo mundo sabe disso. Mas esse é o clímax da tua biografia, pô. É mesmo? Tipo, é o mais alto que você pode construir? Fica a reflexão. Eu guardo o pouco que eu ganho para poder viajar. Eu guardo o pouco que eu ganho para poder comer num restaurante que eu gosto, para poder fazer meus passeios. Olha só, sexta-feira, final de tarde, pôr do sol, né? Pôr do sol bonito aqui na minha frente. Estou aqui vivendo. Não preciso ficar dentro de uma empresa enfurnado. Por que eu não preciso? Porque eu não tenho família para sustentar. Eu não tenho amarras. Eu não tenho... Gente, nós nascemos sozinhos, nós vamos embora deste mundo sozinhos. Sabe? Nós vamos embora deste mundo sozinhos. Eu adoro conversar. Eu adoro conversar, eu adoro trocar ideia, mas com pessoas que valham a pena. Eu comecei a dividir isso muito bem, sabe? Pessoas que são para conversar e pessoas que são apenas para fazer negócio, pessoas que a gente tem que manter o respeito, respeitar todas as pessoas, mas assim, tem pessoas que, dentro da nossa família mesmo, que a gente não tem como trocar ideia, são pessoas muito bitoladas, são pessoas que vão também sabe? Opa, eu tenho filho, sabe? Eu tenho filho, eu tenho mulher, eu pago conta, eu tô todo fodido aqui, e o Ricardo tá lá numa sexta-feira, e não é nada demais, não é? Não é nada demais, eu tô aqui numa sexta-feira descansando, tranquilo, conversando com vocês. E tem pessoas que vão ter inveja de você pela sua paz, porque você... Irmão, tem gente que tem uma porrada de filho e tá em Bali agora, pô. É isso. Simplesmente. Ele não consegue entender que há um paralelo entre a atitude individual acerca da própria biografia, que é você ter uma força de vontade, você querer fazer as coisas, ter ânimo e energia para poder fazer e realizá-las, né? Atribuir isso à responsabilidade, inclusive. Traçar um paralelo do tipo, eu tenho que fazer isso pela minha família, eu vou conseguir vencer por conta da minha família. Ele não consegue ligar uma coisa a outra. Para ele, você tem que fazer o mínimo esforço possível para poder se manter estável até o momento da sua morte. É isso. Assim, e no meio desse tempo aí você vai fazer uma viagem ou outra. É isso que eu tô percebendo. É isso mesmo? Você não está se fudendo junto, entendeu? Poxa,
Como é que esse cara não tá se fudendo, pensando em conta, pensando em criar filho, pensando em comprar, fazer compra para dentro de casa, fazer... Como é que esse cara não leva essa vida que todos nós levamos? Não, mas tá errado isso. Não, ele tem que dar um jeito na vida dele, sabe? Mas enquanto falam, enquanto pensam, enquanto são escravos, enquanto estão perdendo tempo das suas vidas dentro de uma empresa para pagar conta, para criar filho, para ter uma paz dentro de casa, com medo às vezes da mulher largar, nós sabemos, né? Acabou o dinheiro, relacionamento fica detonado. Então ficam sempre com medo É um cara muito traumatizado. Essa é a verdade. É um cara traumatizado aqui. Cheio de trauma. de perder o emprego, com medo de não conseguir pagar as contas, pedindo dinheiro emprestado para... Isso não é vida. Isso não é vida. Quando perguntarem para mim, Ricardo, o que tu fez da tua vida? Eu vou dizer, lá quando eu tiver, se Deus assim quiser, se eu chegar nos meus 70 e poucos anos, 80 anos, eu vou dizer, eu vivi. Eu vivi. Simples assim. Porque o que a gente tem que fazer aqui nessa terra é viver. Mas viver é fazer o que quer? Tipo, o tempo inteiro? É dormir até 10 horas? Viver não é simplesmente viver? As possibilidades da tua existência, pô? Partilhar das suas histórias? Construir um legado? Ou é ficar dormindo até 10 horas, pô? Temos problemas, frustrações, desgraças acontecendo, mas nós temos que viver. Sim. Aí a maneira que a gente vai viver, aí cabe a cada um. Eu escolhi não ter família, não ter filho, escolhi poder viajar, poder ir para onde eu quiser. Cara, se esse cara for no aeroporto, eu acho que ele tá tendo uma visão muito distorcida da realidade. Vai no aeroporto, gente. Vocês vão ver uma porrada de família lá. A coisa que mais tem é família em aeroporto. Viajando. Vai pra um resort. A coisa que mais tem é família. Vai pra qualquer lugar turístico do mundo. O que tem é família, pô. Vai estar cheio de criança o tempo inteiro. De onde ele tá tirando que ou ele tem uma coisa ou ele tem outra? Eu não consigo entender essa atribuição. Eu não consigo entender de verdade essa atribuição que ele construiu na cabeça dele e que ele reproduz como se fosse a única saída possível para você ter uma vida digna. Consigo entender o que ele tá querendo dizer, mas me parece assim que se ele refletir um pouco mais, essa ideia cai por terra. Amanhã me dá na louca de ir para outro estado e eu vou mais para frente. Eu tô juntando uma graninha, pessoal, para poder viajar a outros estados aí e ir gravando, sabe? Fazer um passeio, ó, vou para tal lugar e vou gravar lá e vou, sabe? Se eu quiser fazer isso, eu faço. Isso é verdade. Precisa de muito dinheiro, Ricardo? Não. Não precisa de muito dinheiro. Agora, você tem filhos, você tem mulher, se você tem uma família para sustentar, um aluguel para pagar, nem pensar. Sim. Nem pensar. Gente, a vida não é só pagar. Eles venderam essa ideia para nós. Nossos pais e avós venderam essa ideia de que a vida é pagar conta, ter família, trabalhar e morrer. Não é, gente, não é. Não é, pessoal. Busquem ser felizes, busquem uma realização pessoal, né? Busque fazer aquilo que você gosta. Gente, vocês já pararam pra pensar que não existe nada mais natural dentro da biologia e da biografia humana do que ter filho? Você ter uma família? Não existe nada mais natural, pô. Olha pros animais, pô. Olha pra gente quanto possibilidade humana. A nossa história. A gente se construiu por conta de família, cara. Vocês já pensaram sobre isso? É claro, você pode fazer o que você quiser, pô. Você quer viajar o mundo, quer fazer os caralho. Tudo bem, pô. Mas equiparar isso do que a grandeza de construir um legado que tem o teu sangue. Sabe? Porque nós não temos muito tempo nessa terra, não. Com certeza. Nós não temos muito tempo aqui. Um dia nós vamos embora. E você vai poder dizer que você viveu ou que você sobreviveu pagando contas, sustentando filhos, sustentando uma família. Quem sabe essa família não te larga lá num lindo lar de idosos. Cara, e você? É uma pergunta que eu fiquei curioso agora, velho. Como é que... Meu brother, se você chegar a ver esse vídeo e tudo mais, eu queria que você me respondesse. Por favor. E você, cara? Você não tem família, você não tem filho? Tá, tudo beleza. Qual que é o destino esperado, pô?
Qual que é o destino esperado? A velhice digna esperada, no final das contas, que você tem. Quanto possibilidade. Porque se você critica, né, o asilo, me parece que o canto que você vai é esse. Porque nem essa outra saída de ter uma família estruturada e normal você quer ter. Por conta, né, de todo esse esforço, toda essa parada que tem aí. Mas assim, eu queria entender o paralelo que passa pela cabeça dele, de que vivendo como ele vive, ele não vai ter esse resultado que ele tá tanto temendo ter. É o único resultado possível. Dentro da minha cabeça aqui, é o único resultado possível. No seu final da vida, né? Ou, né, Deus o livre, ficar doente, a mulher arruma outro. Enfim, a vida é para ser vivida. Temos que viver. Depende da forma que você escolher, dos erros que você cometer, não dá mais para voltar atrás, né? Não dá mais para voltar atrás. Mas se você tem um sonho de sair do seu emprego, fazer outra coisa, cara, junta um dinheiro, se programa antes de sair da empresa, vai guardando dinheiro. Sim. Se você vai trabalhar por conta, já vai vendo outra coisa, porque ficar dentro de uma CLT, pagando conta apenas e levantar todo dia frustrado, Concordo. irritado, isso não é vida. Não é vida, não. Isso não é vida para ninguém. Eu já vivi essa vida há muitos anos. Agora estou me libertando disso. E se tiver que vender bala na rua, eu vendo bala na rua, mas não volto para uma CLT. Tá ok? Se esse vídeo foi relevante para você, se esse vídeo faz sentido para você, eu fico muito feliz que o meu trabalho, a gente fala aqui de um modo simples, né, de um modo direto, sem... Beleza, o canal do cara é o Vivendo Assim 84, tá, pessoal? Cara, eu acho que ele criou uma série de associações na cabeça dele ali que, na minha opinião, não fazem o menor sentido, tá? Ele tem um receio de ter um fim de como pessoas que vão parar no asilo, porque tem famílias que fazem isso, pegam lá os seus familiares mais velhos e colocam no asilo, ficam ignorando e tal. Mas o fato dele não ter uma família é o sentido lógico que vai acontecer, cara. É o destino lógico ele parar no asilo. No melhor dos casos. No melhor dos casos. Ou se não, morrer como um indigente, que ninguém viu e tudo mais. É coisa que acontece, né? Coisa que mais acontece por aí, inclusive quando a gente começa a refletir sobre essa parada. Quem vai cuidar de você na velhice? Quando a gente para pra pensar assim, pô, será se é justo com os meus filhos eu tê-los com esse objetivo? Gente, a nossa biografia humana é feita disso. É contato de gente cuidando de gente, pessoas por pessoas. Se a gente sempre tem receio do que pode causar por conta desse tipo de coisa, a gente simplesmente não vai viver. Vale a pena viver? Sabendo que o fim vai ser a morte? Por que a gente não faz da nossa biografia presente aqui uma história de fato que faça sentido? Inclusive, isso tá no ato de servir. As pessoas servirem umas às outras. Seja cuidando na velhice, ou você, quanto pai, trabalhando mais, tendo melhor visão em relação à tua carreira e à tua vida, para poder proporcionar uma vida de qualidade para sua família, para que você também não passe pelo perrengue que ele falou que a família passa e é isso aí. Porque preocupações, gente, é o que nos forjam. Essa parada de você ficar matutando, pensando numa solução, caraca, velho, pô, tem as contas, tem isso pra pagar e tudo mais e tal, é pra fazer com que você se movimente pra ir pra um outro momento de vida, pô. Pelo menos é assim que eu enxergo. É como eu acho que pode ser útil pra você também. Então, na minha opinião, respeito demais a opinião do cara. Naturalmente, eu quero que ele seja o mais feliz possível, que ele encontre toda a felicidade que ele tá procurando na vida, tá? Que ele viva de fato de modo que ele se sinta confortável e satisfeito. Mas, se eu puder te dar uma dica, não segue esse conselho não, cara. É isso. Tenha família sim, tenha filhos, velho. É a melhor coisa que pode acontecer com você. A melhor coisa que pode te acontecer, cara. Eu nunca vi alguém... Tem inclusive um livro chamado Antes de Partir, que são os 10 motivos de arrependimento quando você tá na cama já pra bigodar. Tem uma enfermeira que ela fez uma pesquisa com essas pessoas que já estavam ali só em cuidados paliativos antes de morrer. E ela começou a investigar com essas pessoas o que essas pessoas tinham se arrependido em vida, né? Nenhuma delas falou sobre ter filhos. Na maioria delas falaram que deveriam ter dedicado mais tempo com os filhos, com as pessoas que amam, com a família, com os amigos. É isso, cara. Todas falaram isso. Todas falaram isso. Nenhum falou assim, pô, eu deveria ter viajado mais, mas, pô, pra isso eu não deveria ter tido filho. Não teve nenhum em relação a isso. Então reflita, cara. Reflita se você tá sendo
materialista em relação às escolhas que você tem feito na sua vida, se você tem sido covarde em relação àquilo que você sempre sonhou pra você e nunca teve coragem. Esse vídeo de hoje foi uma forma da gente poder construir esse nosso diálogo e eu espero que tenha sido útil pra você, beleza? Já deixe seu like, sua inscrição, coloca aqui nos comentários se você gostou desse modelo de react e tal. Não vai ser o de sempre aqui no canal, o mais comum é eu estar aqui conversando com vocês, trocando ideia, mas eu acho que esse vídeo foi pertinente aqui pra gente poder trazer uma visão específica, belezinha? Tamo junto, amanhã tem vídeo novo, Deus te abençoe, é nóis!